Olá, alunos do sétimo ano, Escola Clotilde, tudo bom com vocês? Todo mundo tranquilo aí, né? Todo mundo em paz. Pessoal, me chamo Mixon, sou professor de Educação Física para mais uma aula. E vamos lá, a gente tem conteúdo novo. Na última aula vocês fizeram os projetos da educação saudável. Eu quero lembrar a todos vocês que o projeto vale uma pontuação extra. Ainda dá tempo de vocês entregarem, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos para o conteúdo novo. A gente vai entrar no conteúdo novo agora e vamos falar sobre futebol, tá certo? Então a gente esse mês vai falar sobre futebol, futsal vamos falar um pouquinho sobre Paralimpíadas também. O Brasil foi pentacampeão do futebol de 5. Então a gente lá no finalzinho do mês, segunda quinzena mais ou menos do mês, a gente vai falar sobre futebol de 5 e o futebol paralímpico também. Eu vou apresentar para vocês lá no final do mês, nas Olimpíadas do Rio, nós tivemos dois futebol, né? Dois futebol aí no plural, né? Tivemos o futebol de 5 e tivemos o futebol para quem tem deficiência cerebral também, que aí no Japão foi cancelado e tal. Então, eu vou comentar essa história com vocês lá para frente. Hoje é futebol, tem muita gente que gosta. Eu, por exemplo, eu sou um dos apaixonados por futebol, gosto muito. Não gosto hoje de jogar, né? Mas já sinto que já passou minha época. Mas eu gosto de estar em campo e treinar a galera que estuda nas escolas, enfim. Tenho times de futebol na cidade e tudo mais. Então, uma das coisas que eu sou apaixonado, gosto muito de assistir futebol e assistir campeonatos, assistir campeonato de todo canto. Então, gosto muito. O tema de hoje eu também me identifico, acho que uns de vocês se identificam, e eu me identifico, particularmente, eu me identifico porque eu gosto muito. Certo? Então, vamos lá. Futebol. A gente vai falar sobre futebol. Duas personalidades aqui da nossa seleção brasileira, Marta e Neymar. Então, vamos lá, pessoal. Vamos, sobre futebol, vou contar quase tudo para vocês. Vamos vir desde o iniciozinho até os dias atuais, mais ou menos aí. Hoje nossa aula é bem longa, bem extensa, porque o nosso tempo também é curto, tá certo? Eu acredito que lá no final do mês a nossa escola vai ter avaliações globais, então a gente tem que andar um pouquinho mais no conteúdo, tá certo? Então nossas aulas vão ser bem extensas esse mês de setembro, tá certo? Então vou tentar contar desde o início do que eu tenho de história sobre futebol até mais ou menos os dias atuais, tá ok para vocês? Então vamos lá, pessoal, história do futebol. Em 206 a.C., na China, publicou-se o regulamento de um jogo jogado com os pés, de aplicação para treinamento militar lá na China, praticado desde o tempo do imperador Qin. Eu não vou falar o nome completo aqui, né? Porque aí eu não sei falar chinês e aí fica meio que a pronúncia fica ruim, né? Então vamos dar o apelido aqui de Qin, né? Desde os tempos do imperador Qin, por volta de 2.500 anos antes de Cristo. Aí você imagina, né? Cristo nasceu lá, na época tal, beleza. Nós estamos no ano de 2021. 2021, 2000 anos e 21 pós-Cristo, ou seja, depois de Cristo. Só a questão da ideia aqui, ó, tem a linha de tempo. Aí você imagina que essa ideia aqui de futebol nasceu, ó, aqui está o período que Cristo nasceu. Nasceu 2.500 anos antes de Cristo, ou seja, nós estamos em 2021, nós não chegamos nem no ano de 2500 ainda, né? E aí 2.500 anos, ou seja, se a gente fizer as contas aí, o futebol tem mais quase 6.000 anos de existência, né? Entre o período antes de Cristo e pós-Cristo, né? Então a gente tem esse dado histórico. A gente pensa que o futebol nasceu ontem. O nosso time de futebol tinha aí 100 anos. E aí o futebol nasce há quase 6.000 anos, 5.000 anos, né? O futebol tem de existência. Então isso é bem curioso dentro da história. Enfim, o futebol tem aqui na verdade, pessoal, são registros de um futebol, de um jogo jogado com os pés no ano de 206 a.C., era jogado no período do imperador Qin, lá na China, que era para trabalhar o corpo dos militares, né? Na verdade, que era para dar mais resistência, mais preparo físico. E a gente assiste esses filmes de chineses, tem até um filme que eu esqueci aqui o nome para passar para vocês, tem um filme que tem um treinamento
de militar, de luta, onde eles lutam e fazem golpes em uma bola é, que eles juntam lá de pano, de bexiga de couro de animal e tudo mais. Então já é um esporte praticado há muito tempo, que era para treinamento militar, para dar resistência aos militares chineses ou asiáticos, enfim. Então já tem esse registro histórico de 2.500 anos atrás, né? De quase 5.000 anos atrás, na verdade. Mas foi na Grécia, entretanto, que se encontraram os primeiros indícios de um precursor do futebol. Os primeiros indícios de alguma coisa que fosse futebol, denominada de Epíscoros, eles chamavam na época, né? Na verdade, pessoal, futebol, o nome futebol, nomenclatura é bem recente. Nessas regiões, na China, na Grécia, se usavam nomes lá das províncias lá, que eram se tinha alguma coisa chutada com os pés, eles colocavam um apelido, um nome bem particular deles lá, né? Então, se tinha um jogo que era parecido com futebol na época, e eles nomearam como Epíscoros, né? Que para eles lá é alguma coisa jogada com os pés, né? Um chute com os pés. A tradução seria mais ou menos essa. Esse jogo consistia na disputa de uma bexiga de animal cheia de ar ou areia, né? Então você imagina o quanto que isso era pesado se tivesse areia ou ar, né? E realmente as bolas de futebol, antigamente, por exemplo, eu tenho aí 35 anos, vocês aí têm em média 11 anos. Quando eu tinha a idade de vocês, as bolas de futebol que vocês jogam hoje é bem mais leve do que a bola de futebol que eu jogava. A gente jogava com uma bola costura bem pesada e tudo, e quando chovia, essa bola ficava bem pesada para a gente jogar, né? Então a diferença é muito grande. E nesse período aqui na Grécia que era pior ainda, né? Bola cheia de ar, que era de bexiga de animal, que era de couro lá, ali do intestino do animal, da barriga do animal, e aí era cheia de ar ou cheia de areia, e eles ainda chutavam, né? E aí, cheia de ar ou de areia, por dois grupos de atletas que se esforçavam para levá-la até um determinado ponto. Então, esse pessoal chutava até um determinado ponto. Isso é um dos indícios que já existia em relação ao futebol. A gente vem trazendo essas histórias. No ano de 150 a.C., quando as legiões romanas dominaram e ocuparam a Grécia, o Epíscoro migrou para Roma e recebeu o nome de Raspustum, Harpastum, e era um nome também, que aí era a nomenclatura. Peço desculpas por esses nomes assim, porque eram nomes complicados, que eram nomes que eles colocavam, bem particular deles, que era alguma coisa sobre bola. Harpastum, que eram, para eles, era um esporte chutado, tudo que chutava com o pé, eles colocavam um nomezinho bem particular. O jogo era praticado num campo delimitado por duas linhas de fundo e duas linhas laterais, tá certo? Esse jogo, galera, até então era praticado assim. Poderia carregar a bola com as mãos, mas também poderia chutar. Para quem já viu o rugby, era bem parecido com isso. Só que a violência era muito mais extrema. Vou contar para vocês aqui na frente, que aí ganhava quem sobrevivia. Então tinha muito isso também. Cada equipe se colocava junto a essas linhas laterais, até se dada a ordem de começar. Assim, todo mundo atacava a bexiga de animal coberta por uma capa de couro, que poderia ser carregada com os pés ou com as mãos. O rapastum era muito semelhante ao rugby. E aí, por conta da violência, ganhava ali a equipe que tivesse mais sobreviventes. Às vezes, durante uma partida, morria muita gente, e a violência era excessiva para tentar pegar essa bola. Até hoje é praticada lá na Itália. Na Itália, alguns locais da Grécia, mas aí com a violência um pouco mais restrita, né? Porque é apenas perceber que é apenas um esporte. Então, esse esporte era basicamente assim. Imagina um campo de futebol. Imagina as laterais. Ele é um retângulo, né? Eu acho que vocês estão vendo isso em matemática. Conhecem o que é um retângulo. Se colocavam as duas equipes perfiladas, um do lado do outro, nas linhas laterais. Quando alguém dava um sinal, esse sinal sonoro, as equipes corriam até o meio para tentar pegar essa bola. E aí é onde vinha o perigo, porque eles se esbarravam, brigavam e tudo atrás dessa bola. É onde era o perigo, saía muita gente machucada e até gente morto por conta dessa violência excessiva dentro desse esporte. Na Idade Média, na cidade de Florença, na Itália, o cálcio
que hoje é conhecido como futebol na Itália, um jogo jogado com os pés e as mãos por equipes de 27 jogadores em cada equipe, num campo com duas metas iguais, tá certo? Hoje, quando a gente vê lá na Band ou na ESPN, vai começar o campeonato Cáutio. Cáutio hoje é conhecido como futebol. Na Itália, na Idade Média, era apenas conhecido como um esporte chutado com os pés e que se utilizava das mãos. Aqui já se tinha a ideia de que tinha que ter um objetivo para ter um vencedor, com essa ideia do cáutio. Então, por isso que se assemelha um pouco mais com o futebol e regras um pouco mais definidas. O objetivo do jogo era levar a bola de couro, cheia até dois postes situados nas extremidades, nas linhas de fundo. Então, já se tinha a ideia de que tinha que fazer algum gol para ter o vencimento da partida, mas a violência ainda continuava, os esportes na Itália ainda continuavam violentos nessa época. Na Idade Média também, na Grécia e depois na Grã-Bretanha, surgiu o sole, que se chama alma para eles, né? Praticado com uma bola de couro, de feno ou farelo de algum mato, ali no caso, em que era permitida a utilização dos pés e a distribuição de socos e até rasteiras para tomar essa bola. Como a disputa terminava às vezes em morte, nesse período surgiu a expressão violento esporte bretão. Então a violência ainda era excessiva. A ideia era tentar pegar essa bola. E para tentar pegar essa bola não tinha regras definidas. Eles usavam qualquer coisa. Quem assiste aqui futebol americano e rugby vê que o esporte é bem duro, mas sem regras definidas. É bem violento o esporte. Né? É um esporte de contato extremamente violento, mas que tem regras definidas e que as regras foram criadas para preservar a saúde do atleta. Mas dentro daquele do futebol americano e dentro do rugby, os atletas são bem preparados ali para aguentar aquela violência. Então, para quem assiste o futebol americano e rugby, era bem parecido ainda com essas situações, só que um pouco mais violento. Ah, os atletas davam socos, chutes nos próprios atletas para tentar machucar e pegar essa bola, né? E que o atleta não viesse mais a pegar a bola para que tivesse ali um vencedor. O futebol rapidamente se difundiu e se popularizou na Inglaterra. Haviam competições entre cidades vizinhas e o jogo transformava-se em batalhas campais, por conta dessa violência também. Eduardo II proibiu, que era o rei da época lá na Grã-Bretanha, proibiu a prática do esporte em 1314, no ano de 1314, mas não foi obedecido. Por mais que ele proibisse, nas cidades mais distantes ainda era praticado o solo. Em 1349, Eduardo III, o outro rei que sucedeu Eduardo II, ordenou que se cumprisse a proibição, mas mesmo assim não dava certo. Nas cidades mais longes, as cidades que são mais longe, aquelas cidades mais pequenas que ninguém andava muito, ainda era muito praticado, o pessoal viajava para essas cidades para disputar até competições. Na repressão, no entanto, não impediu que o jogo evoluísse. Ou seja, na Inglaterra foi evoluindo ainda mais, né? Desde as cidades pequenas, aí foi crescendo, o esporte foi chegando às cidades maiores. Então, mesmo os reis proibindo, mesmo assim o povo não queria parar de jogar. Era um esporte que o pessoal se sentia bem. No século XVI, o esporte foi submetido a uma regulamentação sobre o nome de Hurley over Culver, que se chamava Arremessando sobre o País. Era um esporte que começou a ser mais difundido, então teve que trocar de nome e criar uma regulamentação. O Império Britânico ajudou nessa regulamentação para que diminuísse um pouco mais a violência. Os habitantes de duas cidades se reuniram num campo de distâncias iguais, e para vencer, tratavam de levar a bola para a praça da cidade adversária. Então, se reuniam no centro entre duas cidades e vencia quem conseguia carregar essa bola para a sua cidade, para a praça central da sua cidade. Você imagina a diversão que era apesar da violência, era bem divertido, porque durante esse percurso eles iam passando nas cidades, nas casas, e o povo ia gritando, incentivando, né? A violência persistia e continuou quando, no século XVII, o jogo foi transformado em Hurling at Goals, que é arremessando em gols.
praticado por equipes de 40 a 60 jogadores, cada equipe, que divididos em dois campos, tinham por objetivo levar a bola até a baliza adversária. Então, era muito parecido, se tornou muito parecido com o rugby. Então, o objetivo era chegar no final, na área de fundo, e colocar a bola lá no chão. Era considerado, entre aspas, o gol da época, né? A resistência dos reis se estendeu-se até o século XVIII, e só no início do século seguinte, no século XIX, com a atenuação da violência, o aumento da violência e as tentativas de regulamentar o jogo, a preferência dos ingleses pelo esporte prevaleceu. Apesar da violência e da questão dos reis não quererem mais o esporte por conta dessa violência no século XVIII, século XIX, o rei ali na época pediu para que tivesse uma regulamentação. O que foi ordenado? Então, beleza, já que vocês querem, então precisa ter regras mais definidas. Não quero mais essa violência no esporte. Já que o esporte está crescendo em todas as cidades, quero regras mais definidas para diminuir essa situação da violência existente no esporte. Então, no ano de 1830, Thomas Arnold, que reformou o ensino superior na Inglaterra, e destacava a importância do esporte na educação, ou seja, ele ajudou nessa questão da regulamentação da educação aliada ao esporte, destacou que o esporte era muito importante para a educação do pessoal na época. Ele usou essa questão, foi esperto, né, o Thomas, ele usou a questão da educação britânica, aliada à violência do esporte, e tentou usar o esporte como meio de educação, ou educação como meio do esporte. Então, por que a gente não pega a nossa educação britânica, e para quem conhece, os britânicos são muito educados, então, ele pegou essa questão da educação e tentou levar para o esporte. Isso ajudou muito nessa questão de diminuir a violência no esporte. Então, usou o running at balls, o arremesso em gols, para criar as bases do rugby. E aí trazer um pouco mais, ensinar para as pessoas que a educação praticada nas ruas poderiam ser levadas para o esporte. Então, melhorou um pouco mais a violência, né? Rapidamente, o jogo foi adotado por escolas e universidades como meio de educação e também voltada para a saúde. As regras, porém, não estavam unificadas, e em alguns colégios houve reação contra o uso das mãos no esporte. Por quê? Porque nesse período já tinham aqueles que perceberam que não era tão legal utilizar as mãos, que como já tinha uma baliza, uma trave, que o ideal era que se chutasse, se usassem, né, os pés para chutar, porque pelo que conta a história, a questão de usar os pés se tornava mais difícil, então se tornava mais desafiador. Então muitos queriam que esse esporte fosse apenas jogado com os pés e não mais com as mãos, porque achavam muito fácil. Eu segurava aqui a bola com as mãos, se tinha muita violência para tomar, e aí o jogo se tornava um pouco mais fácil para cumprir os seus objetivos. Com os pés se tornava mais desafiador fazer o gol, e também a violência acabava diminuindo, porque com os pés você tinha facilidade para soltar a bola e tocar para um companheiro, e aí enganar um pouco mais a equipe adversária. Então, os pés se tornou mais desafiador. Isso causava controvérsias. Tinha uma turma que queria que fosse usado só as mãos, outra turma só os pés, e outra turma que se usasse os pés e as mãos. É tanto que o rugby, quem for assistir o rugby é permitido os pés e as mãos. Então, daí, do início do futebol, se extraiu o rugby. E aí o futebol americano veio depois e tudo mais. Para contornar o problema, a Universidade de Cambridge publicou em 1846 o primeiro regulamento que foi aprovado e homologado. O primeiro regulamento, a partir daí, aquilo que seria o futebol teve um regulamento. E aí passou-se a ter mais regras definidas. Como as divergências não acabaram, em 26 de outubro de 1863, os partidários, os praticantes do futebol, os amantes do futebol, apenas com os pés, fundaram a Football Association na Inglaterra para uniformizar as regras, ou seja, para ter regras mais definidas. Em 1871, a partir daí, pessoal, em 1863, nasce realmente o que a gente conhece hoje, que é o futebol. Então, o futebol passa a ter regras mais definidas.
A partir de 1863 passa a nascer o que a gente conhece hoje, que é futebol. Um esporte jogado apenas com os pés. A partir daí nasce o futebol. Em 1871, um grupo é, descontente com as novas regras, que proibiam o uso das mãos para conduzir a bola ou derrubar o adversário, fundou o rugby, a União do Rugby, e separando definitivamente o futebol com o rugby. Então, a partir de 1871, aqueles amantes do jogo jogado com as mãos passam a separar e a partir daí tem futebol e rugby. Não tem mais nada misturado, tá certo? Apenas o goleiro, que era quem protegia a baliza no futebol, é quem usa as mãos e os pés também, que vem dessa questão mais antiga. O restante não existe mais nada. É futebol e rugby. Separou os dois esportes, nascendo a partir daí dois esportes que a gente conhece hoje e são popularmente conhecidos, tá bom? Então, o futebol que a gente conhece hoje, e muitos amam, nasce lá em 1836 com regras definidas que a partir daí separa. E a partir daí se tem um esporte totalmente praticado com os pés. No ano de 1871 teve a primeira disputa da mais famosa taça do mundo que a gente conhece. É, fundado pela Football Association da Inglaterra, que é a Copa da Inglaterra, o torneio mais antigo do mundo, de um jogo praticado com os pés, que é o futebol. No ano seguinte, em 1872, foi realizado lá na Grã-Bretanha mesmo, na Grã-Bretanha, que é aquela região, eu acho que vocês já estudaram em história ou em geografia, que é aquela região que tem lá Inglaterra, Escócia, as Irlandas, né, República da Irlanda e Irlanda do Norte, e o País de Gales. Então, no ano seguinte, em 1872, realizou-se a primeira partida internacional de futebol, que foi entre os escoceses e os ingleses, que são ali da mesma região. No princípio, o futebol ainda era amador, baseava-se principalmente nos recursos individuais e no corpo a corpo. É tanto que a gente conhece os ingleses, os britânicos, como aquela galera que pratica o futebol muito de corpo a corpo. Quem assiste a Premier League, né, o campeonato inglês, vê que, apesar da habilidade trazida pelos estrangeiros, o futebol inglês ainda é muito de corpo a corpo, é muito de contato, por conta das origens do futebol. As equipes jogavam com até 7 atacantes, não se tinha um esquema tático definido, né? Em 1830, em 1883, a Universidade de Kirby experimentou o êxito com 5 atacantes, então se começou aí a se trabalhar um esquema tático. Em 1885, o futebol na Inglaterra foi profissionalizado por pressão da entrada de jogadores escoceses no país. Então, por entrada de imigrantes, aí, de pessoas que entravam na Inglaterra, se utilizou essa questão da profissionalização, até porque o esporte de 1871 a 1885 já começou a ter uma popularização bem maior. O esporte começou a ser mais bem visto, né, no caso. Então, se teve a necessidade de profissionalizar, né? E muita gente também ia para o estádio assistir. Então, houve essa questão do pensamento em bilheteria, em pagar ingresso e tudo. Então, já se dava para pagar alguma coisinha. Mas, mesmo assim, os atletas ainda tinham outras profissões. Então, não se dava para viver apenas o futebol. Você tinha que ter outras profissões para poder se manter, né? Então, se profissionalizou, entre aspas, né? Porque eles recebiam ao final de cada partida, mas se tinha necessidade de ter um trabalho fixo para se sustentar também. Em consequência da evolução técnica e tática, o entusiasmo do jogo cresceu. E aí foi crescendo na Inglaterra e se desenvolvendo para ser o que hoje é esse esporte popularmente conhecido. No começo do século XX, a popularidade do futebol em torno do mundo levou à criação e a criação de uma organização que se tornasse de forma mundial, onde pudesse se organizar o futebol, apenas uma entidade, onde pudéssemos ter apenas uma entidade para organizar o futebol. Então, em 1904, uma organização internacional foi criada, a FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol e Associação, foi criada em 1904. Foram 7 países fundadores, todos da Europa: a Bélgica, a Dinamarca, a França, a Holanda, a Espanha, a Suécia e a Suíça. Todos criaram, a, ajudaram a organizar o futebol com a criação da FIFA.
A FIFA que hoje é sediada na Suíça, né? A sede principal da FIFA é lá na Suíça. A FIFA tem como metas principais a uniformização do futebol, ou seja, regras que criar regras para o jogo do futebol que torne o futebol iguais em todos os países do mundo inteiro. E a organização do torneio internacional é a organização de torneios internacionais também, aliados à FIFA. Né? Entre as entidades afiliadas, temos a Copa do Mundo, que foi criada pela FIFA, disputada desde 1930. Então, a FIFA tem essa questão de organizar campeonatos internacionais, alinhando aí todos os continentes. Então, a FIFA tem o Mundial de Clubes e tem a Copa do Mundo de Seleções, tá certo? E tem a ideia de criar a Copa do Mundo de Clubes também, né? Que é uma ideia que não sai do papel por conta do nível do futebol, que ainda não está no nível tão legal. Se criar uma Copa do Mundo de Clubes, é a mesma coisa de entregar a taça para os clubes europeus, que têm um investimento muito maior. A desigualdade de investimento no mundo ainda, nos continentes, ainda é bem desregularizada. A chegada do futebol ao Brasil. Então, a gente vai ver a partir de agora como é que o futebol chegou ao nosso país. Em 1894, o futebol chegou ao Brasil, trazido pelo brasileiro Charles Miller, filho de inglês, que desembarcou em São Paulo com duas bolas de couro e as regras aprovadas na Inglaterra pelo Football Association. Então, a gente praticou no nosso país regras que eram feitas ainda pela Football Association, regras praticadas na Inglaterra. Professor, então cada país tem sua regra? Não. Na época, sim, cada país tinha a sua regra definida e aí Charles Miller trouxe para o Brasil, ele estudou na Inglaterra, na verdade, se formou na Inglaterra e voltou ao Brasil e trouxe o futebol. Então, trouxe regras definidas pela Inglaterra, porque era o único país que até então tinha regras definidas em relação ao futebol. Então, ele trouxe. Hoje, com a criação da FIFA, em 1904, todos os países seguem as mesmas regras. Agora, nem todos os campeonatos seguem as mesmas regras. Cada campeonato tem sua regra definida, tá certo? De acordo com sua cidade, de acordo com seu estado, de acordo com seu país, com os continentes. Então, o futebol tem a mesma regra, mas os campeonatos não têm a mesma regra, tá certo? Cada campeonato tem sua regra definida. A partida, a primeira partida de futebol organizada por Charles Miller foi em abril de 1895, entre empregados imigrantes ingleses da Companhia de Gás e empregados também ingleses do transporte ferroviário, que vieram para trabalhar no nosso país. A partir da iniciativa, vários clubes se formaram. Em 1898, o São Paulo Atlético Clube, que não é o mesmo São Paulo Futebol Clube que a gente tem hoje, né? São Paulo Atlético Clube. E no ano seguinte, a Associação Atlética Mackenzie College e o Esporte Clube Germânia, que nenhum desses clubes tem mais. A Mackenzie é que ainda tem de basquete ainda, um clube de basquete. Os outros clubes nenhum tem mais por conta da profissionalização do esporte, pessoal. Alguns clubes tiveram que não se adaptar, tiveram que ser encerrados aí. Mas esses clubes eram todos de imigrantes ingleses, então só quem praticava ali era a elite ou os trabalhadores ingleses, ainda não tinha abertura para todo mundo jogar. Né? O futebol começou com esse preconceito e depois foi abrindo as portas. No Rio de Janeiro, o pioneiro foi Oscar Fox, que estudou na Europa e trouxe de lá materiais esportivos. Depois de organizar partidas entre uma equipe criada por ele, o Rio Cricket, é, o Rio Cricket and Athletic Association de Niterói, Cruyff tornou-se um dos líderes no movimento que resultou na fundação do Fluminense Futebol Clube, em 1902. Então, o Fluminense nasceu aí, vinda de Oscar Cross, que trouxe, Charles Miller levou para São Paulo e Oscar Cross trouxe para o Rio de Janeiro, também o futebol. Oscar já veio depois, né? Charles Miller veio em 1895, Oscar Crox veio em 1902, no Rio de Janeiro. Ele estudou na Europa, não se tem muitos dados de onde ele estudou, e aí ele pegou e trouxe um material esportivo que também deu origem ao Fluminense. Mas primeiro ele criou o Rio Cricket, aí depois ele ajudou na fundação do Fluminense. De uma
de uma descendência nesse clube, nasceu em 1911 o departamento de futebol do Clube de Regatas do Clube de Regatas Flamengo. Então, o Flamengo, é, ele, muita gente vê aqui, para quem é flamenguista, fala assim, mas, professor, mas o Flamengo nasceu em 1895. Na verdade, o Flamengo nasceu em 1895, mas nasceu como clube de regatas. O Flamengo mexia com regatas. A gente vê lá que tem clube de regatas Flamengo, o clube de regatas Botafogo. Então, o Flamengo ele nasce ali junto com o Botafogo de um clube, são clubes de regatas, que mexia ali com canoagem e tudo mais. O Flamengo nasce como clube de futebol em 1911. 1911 é que o Flamengo começa a perceber essa ideia de que o futebol se tornaria popular, e aí nasce um clube de futebol do Flamengo em 1911. Mas o Flamengo tem essa história, né, de clube de regatas. Na verdade, o Flamengo nasce como clube de regatas. Embora reunisse os melhores jogadores da época, o Flamengo, que havia sido campeão de campeonatos amadores anos antes, o Flamengo perdeu seu primeiro jogo para os que ficaram no Fluminense por 3-2, o que gerou a célebre rivalidade Fla-Flu, né? Então, Fla-Flu e o Flamengo e o Fluminense já tem essa rivalidade de longa história, né? De mais de 100 anos de clubes, né? Então, já vem aí no Rio de Janeiro com essa rivalidade há muito tempo, e são clubes que são amigos, são parceiros. Por isso tem essa questão hoje, é tido como uma rivalidade muito grande, mas são clubes que nasceram como parceiros. Há quem diga que pessoas que fundaram o Fluminense é que incentivaram o Flamengo a vir para o futebol por conta da amizade, né? Na década de 1910 surgiram clubes e federações por todo o Brasil. Cada estado começou a realizar seu campeonato próprio. E o crescimento e além do crescimento, o interesse do público e da imprensa no esporte. Então, tudo aquilo que gerava muito público, a imprensa também ia bater em cima. Então, começou a ter popularidade, mas isso ainda muito no Rio e em São Paulo. Em 1914, criou-se a Federação Brasileira de Esportes e 2 anos depois a Confederação Brasileira de Desportos, a CBD. Em 1919, o Brasil sagrou-se campeão sul-americano de futebol ao vencer o Uruguai por 1-0 no Rio de Janeiro. O crescimento do esporte por todo o país foi realizado em 1922 com o primeiro campeonato brasileiro de seleções. Então, apesar de cada estado e cada cidade começar a ter seus clubes, mas o campeonato brasileiro ainda era de seleções. As seleções se reuniam numa só cidade. Aí era assim, seleção do Rio Grande do Sul, seleção do Ceará, seleção do Pernambuco, se reuniam numa só cidade ali, num só estado, faziam os campeonatos brasileiros. Ou tinham as excursões, que era raríssimos, né, as excursões entre seleções. A seleção de São Paulo, por exemplo, viajava o Brasil inteiro em prol de jogar para divulgar o esporte. A seleção do Rio também. Mas se tinha mais, era engraçado, porque se tinha mais, o Campeonato Brasileiro era mais envolvido entre a disputa, Rio e São Paulo. Então, se fazia um jogo e o Rio vencia São Paulo, ou São Paulo vencia Rio, e aí determinava o campeão brasileiro entre os dois. Porque se tinha, entre aspas, a ideia que em São Paulo e Rio tinham os melhores jogadores. Então era bem engraçado, até popularizar todo mundo, se tinha ainda essa ideia. E o futebol ainda também era muito praticado pela elite. Então, a pobreza, digamos assim, ainda não tinha tanto contato ao futebol porque os materiais eram ainda muito caros. Durante quase 40 anos, o futebol foi exercido no Brasil por amadores e estudantes, empregados de companhias que vinham trabalhar no Brasil, da indústria, no caso, e jovens de nível social elevado. Após um período de transição, de mudanças, em que os jogadores hesitaram em aceitar o novo regime, teve início a fase de afirmação do futebol brasileiro. Em 1930, no ano da primeira Copa do Mundo no Uruguai, onde o Brasil, a seleção brasileira, chegou às semifinais e ficou em terceiro lugar, houve essa mudança, né, esse pensamento de profissionalização do esporte. Em 1933, oficializou-se no Rio e em São Paulo
o profissionalismo até então praticado de forma disfarçada. Ou seja, no Rio de Janeiro e em São Paulo, por conta da popularização, as grandes indústrias começaram a patrocinar, não estampar, né, a marca nas camisas, mas sim a pagar jogadores para jogar nas suas equipes, né? Começou-se a ter a questão da profissionalização, mas ainda de forma disfarçada. De que forma? Se tinha ali as equipes com 11 jogadores para jogar um jogo, e daqueles 11 jogadores, 5, 6 recebiam um dinheiro para que jogasse aquela partida. Então se iniciou aí uma questão disfarçada de um profissionalismo disfarçado, né, onde metade da equipe recebia um dinheiro para jogar aquele jogo, aquele determinado jogo. Então se tinha ali um princípio de profissionalização. E ainda era disfarçada para não causar, né, ali uma discordância entre os jogadores, né? Então, se 5 eu recebia, por que, que eu não recebo? Então, se tinha ainda essa ideia de disfarce, que aí foi se popularizando e muitos foram querendo se tornar jogadores de futebol, mas mesmo assim recebendo, outros jogadores tinham suas profissões. Muitos jogadores trabalhavam na indústria de gás, e aí ganhavam o seu salário, mas também ganhavam um dinheirinho para jogar ali, os melhores, no caso, né? Ganhavam um dinheirinho para jogar algumas partidas. Então, iniciou-se nesse período de 1933, na década de 30, um princípio de profissionalização do esporte. As arrecadações das partidas aumentaram, estimularam a construção de estádios. O maior dos quais desses estádios foi o Maracanã, inaugurado no Rio em 1950 para a quarta Copa do Mundo. A Copa do Mundo que passa aí por um período, né? Ela inicia em 1930, ela tem 34 e ela tem 38. Aí ela dá uma parada de 12 anos por conta da Segunda Guerra Mundial. E ela volta no Brasil em 1950, porque aqui no continente americano não se tinha, né, nenhum indício de guerra, nem nada mais. Aí a FIFA pega e traz. Aí seria a quarta Copa do Mundo em 1950, que tivemos a construção de alguns estádios de futebol, inclusive o Maracanã, que foi por muito tempo o maior estádio no mundo, né? E aí se tem ainda mais evidente essa questão do profissionalismo. Fica a curiosidade de vocês, eu acho que acho que vocês têm essa curiosidade. Como é que era feita a convocação para a seleção brasileira? Que hoje em dia, né, se chama mais os europeus, que joga mais na Europa, se tem essa liberdade de convocar todo mundo que joga em todos os clubes. Nessa época, não. Nessa época, se tinha uma resistência muito grande. Eram convocados apenas jogadores do Rio e de São Paulo, porque tinha a ideia, entre aspas, que eram os melhores jogadores, né, do nosso país. Então, se convocava aqui, ainda tinha nessa época, né, convocação só de jogadores que atuavam no nosso país. Mas era aquela questão, só eram convocados jogadores, é, e aí tinha muito envolvimento. Hoje a gente tem um presidente, né, no nosso país, então quem fazia essas convocações tinha muita resistência do nosso presidente. Então, o presidente era escolhido um treinador, o treinador fazia uma lista, passava para o presidente do nosso país olhava e dizia, ó, não gostei desse jogador, tira aqui, coloca esse outro, eu quero a convocação. Então, ele anotava, rasgava aquela convocação e anotava no papel, ó, é essa convocação que eu quero. Então, o presidente da nossa república tinha muito envolvimento com as convocações da seleção, por conta da questão da ditadura militar também, né? E aí, esse ponto da ditadura militar, eu vou deixar para o professor de história explicar para vocês o que foi a ditadura militar, né? Mas, enfim, o presidente da República fazia as convocações, e era engraçado. E aí, tinha-se a resistência, né? São Paulo e Rio de Janeiro. Então, se convocava jogadores só desses dois estados. Minas, Ceará, Pernambuco não se tinham convocados, porque se tinha a ideia de que o futebol era muito fraco nesses outros estados. Então, não convocava ninguém, só para vocês terem a ideia. Então, como era a convocação da seleção brasileira? Era apenas jogadores que jogavam no Rio e São Paulo. E aí, mesmo assim, pessoal, ainda tinha uma briga, porque os jogadores de São Paulo, pela rivalidade entre São Paulo e Rio de Janeiro, era a mesma rivalidade de Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, Flamengo e Botafogo, era a mesma rivalidade de Ceará e Fortaleza. Então não se aceitavam jogar jogadores desses dois estados. Então quem jogava em São Paulo, jogadores paulistas, tinham raiva dos jogadores, raivas assim entre aspas, tá, pessoal? Tinham raiva dos jogadores cariocas,
que não aceitavam jogar ao lado de um e de outro. Então, muitas das convocações eram colocadas por jogadores, muitas das convocações eram assim, para agradar todo mundo. Então, nessa convocação vai galera de São Paulo, só de São Paulo. Nessa convocação vai galera só do Rio. E aí, o Brasil, a, a, no Brasil, no caso, o, a, a presidência do Brasil era, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Então, logicamente, eram convocados mais jogadores do Rio. Então, antes de se chegar em Brasília, a capital do nosso país, foi no Rio de Janeiro. Foi em Salvador também, mas foi no Rio de Janeiro. Então, como a capital era no Rio de Janeiro, eram convocados mais jogadores do Rio de Janeiro. Então, fica aí a curiosidade para vocês de como era convocado os jogadores para a seleção brasileira. Era muito passado pela mão do presidente da nossa República. Então, o presidente do país era quem determinava, mas nós tínhamos um treinador, mas o treinador era só para ali organizar aquilo que o presidente convocava, praticamente era assim, né? Então vamos lá, dar sequência aqui. Só curiosidade para vocês entenderem, tem várias e várias curiosidades sobre futebol. Se eu for comentar aqui, a gente vai passar o dia todo nessa aula e vai ter 5 horas de gravação, né? Então é só para vocês saberem a título de curiosidades. Em 1959 nasceu a Taça Brasil, o primeiro campeonato brasileiro que foi registrado, disputado em eliminatórias pelos campeões estaduais. Então, a partir de 1959, se sentiu a necessidade de ter. Lembra aí que nós tínhamos o Campeonato Brasileiro, mas era de seleções dos estados: São Paulo, Rio, Ceará, Pernambuco, tudo mais. Aqui em 1959, com o crescimento do esporte, se teve a necessidade de ter um campeonato brasileiro de clubes. Por exemplo, aqui em 1958, o Brasil já era campeão mundial. Então, como era convocada a seleção brasileira? Pelé já jogava no Santos. O Santos já tinha um time fortíssimo, jogava os campeonatos paulistas e eram campeões todo ano. Então, o Brasil já era campeão mundial. O Grêmio já tinha um Grêmio que tinha grandes jogadores. Já tinha no Rio o Campeonato Carioca, que era muito forte. Tinha um Campeonato Mineiro, que era muito forte. Tinha um Campeonato Gaúcho, que era muito forte. O Campeonato Paulista, o Campeonato. Nós já tínhamos o Campeonato Cearense, nós já, por exemplo, já tínhamos o Campeonato Pernambucano, enfim. Já tínhamos vários campeonatos estaduais muito fortes. O Brasil já era campeão mundial. E a seleção de 58 foi convocada por jogadores do Santos, um jogador do Grêmio, um jogador lá do Cruzeiro, um jogador lá do Atlético e vários jogadores que jogavam no Rio. Então a gente já tinha essa questão muito forte. Se sentiu a necessidade, até então aqui era a Confederação Brasileira de Desportos, né? A CBD, sentiu a necessidade de ter um campeonato brasileiro de clubes. Então, pegou-se o campeão estadual de cada estado, né? E se colocou um campeonato brasileiro. Só que o campeonato brasileiro não tinha ainda essa visão, né? Não tinha essa visão de que os outros estados tinham times fortes. Então, era mais ali entre Rio, São Paulo, Minas, e muitas vezes pegava lá no Sul, o campeão lá do Rio Grande do Sul. Então eram 4 clubes que disputavam o Campeonato Brasileiro para sair o campeão. Hoje a gente vê 20 clubes. O Campeonato Brasileiro já teve 150 clubes. Né? A Copa do Brasil tem 160 clubes. Né? Então o Campeonato Brasileiro com 4 clubes. Daí foi crescendo, tivemos a Roberto Gomes Pedrosa, que foi o outro campeonato brasileiro, que já tinha 8 clubes, e aí era eliminatório. Então o futebol brasileiro foi crescendo, até que em 1971 o torneio foi oficializado como Campeonato Brasileiro. O primeiro Campeonato Brasileiro em 71, que quem ganhou foi o Atlético Mineiro, de Minas, teve cento e tantos clubes, 180 clubes que disputavam lá chaveamentos e até o Atlético Mineiro ser campeão. Então já foi um campeonato já que foi organizado pela Confederação Brasileira de Futebol, né, a CBF, que mudou, né? E aí já fez um campeonato brasileiro mais organizado, e a partir daí tivemos primeira e segunda divisão, e logo nos anos 2000 tivemos primeira, nos anos 90 tivemos primeira, segunda e terceira divisão, e os clubes foram crescendo e tendo mais clubes, porque futebol dá dinheiro, então o povo cria clube o tempo inteiro, e nos anos 2000 tivemos a primeira, segunda, terceira e quarta divisão que temos hoje. Pessoal, só para ter uma ideia, até o momento aqui se praticavam as elites.
A gente tem registros e que no Sul teve um campeonato que chamava a Liga da Canela Preta, que eram praticados por jogadores negros. Então, esse campeonato foi mais na década de 30, 40, 50, e os clubes iam disputar lá no Rio Grande do Sul, que era um campeonato que aceitava negros e pobres. Então, se teve essa ideia, a Liga da Canela Preta, né? E era uma liga que muita gente do Rio e São Paulo tentou cancelar esse campeonato, mas a resistência dos trabalhadores negros e tudo mais, e da classe mais pobre, é, disputavam lá em questão de resistência, fizeram, ajudaram muito o futebol a crescer. O Clube Vasco da Gama, por exemplo, é um clube, e a Ponte Preta são clubes que ajudaram nessa resistência, para que a classe mais baixa e os negros tivessem mais voz dentro do futebol. Então, ajudaram no desenvolvimento do nosso futebol. O Vasco da Gama e a Ponte Preta. Temos clubes que foram aliados a outros imigrantes e tudo mais, mas isso fica história para outros períodos aqui, né? Vamos lá, galera. Copa do Mundo. O Brasil é pentacampeão. Trouxe aqui 5 fotos de 5 títulos. Desses 5 títulos, a Copa do Mundo, como foi que se originou? A ideia de organizar um torneio de futebol internacional a cada 4 anos surgiu em 1928, por sugestão do até então presidente da FIFA, Jules Rimet. Lembra aí que a FIFA foi criada bem antes, e tiveram a troca de presidentes. Aí Jules Rimet entrou, o francês, e ele teve a ideia de criar um campeonato que reunisse todas as melhores seleções do mundo num campeonato só. A primeira Copa do Mundo foi disputada no Uruguai em 1930, por 13 países. É, a longa viagem pelo mar, né, dificultou a participação de muitas seleções europeias. Então tivemos a participação dessa primeira Copa em 1930, e aí muitos não se tinha tantas viagens de avião, né, para facilitar essas viagens. Então muitas equipes se reuniam num navio e atravessavam o oceano aí para disputar jogos e tudo mais, e aí dificultava por conta da longa distância, muitos países não quiseram participar. O Brasil foi eliminado pela Iugoslávia na primeira fase, né? A final foi disputada, a primeira fase, assim, né? O campeonato tinha uma fase, primeira fase, mas o Brasil ficou em terceiro lugar, né? Chegou aí a ser terceiro lugar, mesmo sendo eliminado pela Iugoslávia. O Brasil acabou sendo terceiro lugar nessa Copa do Mundo. A final foi disputada por Argentina e Uruguai, e terminou com a vitória dos uruguaios. Os uruguaios foram quem sediaram a Copa por 4-2. Após 12 anos de interrupção por conta da guerra, né, de 38 a 50, provocada pela Segunda Guerra Mundial, a quarta Copa do Mundo foi disputada aqui no Brasil. A primeira Copa do Mundo foi disputada no Uruguai em 30, em 34 foi na Itália, em 38 na Suíça. Se tinha a ideia que a outra Copa do Mundo seria disputada em um país lá da Europa, mas por conta da guerra, puxaram aqui para o Brasil, para a América do Sul, porque não tinha nenhum indício de guerra aqui e tudo mais, e os países europeus ainda vinham se reorganizando pós-guerra, né? Então, a quarta Copa do Mundo foi aqui no Brasil. Tivemos o privilégio de ter a quarta Copa do Mundo aqui no Brasil. A FIFA aprovou uma nova fórmula de disputa do torneio, onde aceitou a disputa de 16 seleções classificadas por continentes. Até então, pessoal, nós não tínhamos a disputa dos continentes asiáticos e africanos. Ainda não se tinha a popularidade desses países. E a Copa do Mundo se puxou aqui para a América do Sul, até também pela questão de paz, o Brasil ser um país hospitaleiro que vinha crescendo economicamente. Então, também serviu para poder aqueles países destruídos pela guerra, pela Segunda Guerra Mundial, poder vir e se distrair um pouco mais também. Então, a Copa do Mundo, além de ser um esporte popular, também é um esporte que traz muita amizade, traz muita ideia de também tirar essa questão de violência e ser uma questão do esporte aliada à amizade, à questão de alianças e tudo mais, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos do futebol. Então, o futebol tem os seus fundamentos, como qualquer esporte. Então, vamos conhecer um pouco dos fundamentos. Podemos dividir os fundamentos técnicos em 2 tipos de ações: movimentos sem bolas, que é a corrida, com mudanças de direção, saltos e giros, e muitos outros movimentos. Movimentos com bola, que é a recepção, passe, chutes e outros movimentos que nós vamos conhecer aqui. O futebol, hoje em dia, não dá para jogar
apenas com a bola. A gente tem que jogar sem bola também. Então, tem movimentos específicos também de giros sem bola para enganar o adversário. A condução é o ato de deslocar-se pelos espaços possíveis de jogo, tendo consigo a bola. Ou seja, a condução é carregar a bola a, pelos espaços do campo. É carregar a bola. Condução é carregar a bola pelos espaços que te oferece o campo. Lógico que com o objetivo, tá? O objetivo do futebol é o quê? Fazer o gol. Então, se você vai conduzir essa bola, você tem que ter um objetivo. Passe é um elemento técnico inerente ao fundamento chute, ou seja, se você vai chutar, você precisa antes receber um passe, e se caracteriza pelo ato de impulsionar a bola para um companheiro. Então, o passe nada mais é do que tocar essa bola para o meu companheiro, certo? O chute é o ato de golpear a bola, desviando-a ou dando trajetória à mesma, estando ela parada ou em movimento. Chute é o ato de agredir a bola, né, com os pés, com o intuito de fazer o gol, né? Nada mais é do que isso. O chute nada mais é do que atacar a bola, ou golpear a bola com o intuito dela parada ou não, com o intuito de fazer o gol. Driblar ou fintar, ou enganar também, né? É o ato que o jogador, estando ou não em posse da bola, tenta ludibriar o seu adversário. A finta ou drible é o ato de enganar o adversário estando com ou sem a bola, com o intuito da gente sempre cumprir o objetivo que é chegar ao gol. A recepção. Este mesmo fundamento aparece na literatura com os seguintes sinônimos: abafar, amortecer, travar ou dominar a bola. A recepção nada mais é do que dominar a bola, que é o nome que a gente mais conhece, né? Lembre-se de que cotidianamente ou diariamente o domínio de bola é entendido como a recepção. Então a gente conhece mais a recepção como domínio de bola, que é o ato de amortecer a bola. Então alguém vai chutar a bola para você, você vai lá e amortece, domina para iniciar o próximo fundamento. Então, o domínio ele é muito importante porque você, tendo um bom domínio, você inicia um outro fundamento. O cabeceio é o ato de impulsionar, subir de encontro à bola com a cabeça. Então, é o ato de ir em contra a bola com a cabeça, tá? Fazer esse movimento. Esse movimento de cabeça equivale se você vai fazer o gol, passar a bola para o seu companheiro. Isso independe muito do seu objetivo. Então, falar um pouquinho sobre as regras do futebol. Então, futebol tem regras. Eu vou falar algumas. O livro de regras, pessoal, tem mais de mil páginas. Eu vou falar só aquelas regras que são as principais. As leis que regem o futebol foram elaboradas pela International Football Association (BANS), uma associação que mexe só com regras do futebol, aliada à FIFA. Foi criada em 1938 para alinhar o futebol a ter regras iguais. O texto, que compete 17 regras, é uma série de decisões suplementares por essa associação internacional, sofreu alterações impostas pela própria evolução técnica e tática do futebol, ou seja, essas regras vão passando por atualizações constantes de acordo com os anos que vão passando, certo? E a evolução tática e técnica do futebol. Vamos falar um pouquinho sobre o campo. O campo é jogado num campo gramado ou sem grama, depende muito. Tem muita gente, a gente vê muito aqui no Brejo, o pessoal jogando no campo de terrão também, tranquilo. O futebol é jogado em um campo com medidas de 110 metros de comprimento por 75 de largura mínimas, 100 metros ou 100 metros por 64. Ou seja, essas regras são padrões. Em todo o mundo agora a FIFA alinhou essa questão de regras. Em todo o mundo é jogado com regras padrões de futebol. Você não faz igual na década de 90. Você vem jogar aqui no Castelão, o campo é 110 por 75. Você vai jogar no Serra Dourada, em Goiânia, o campo era 130 por 100. Então são as regras. A regra, hoje a FIFA adaptou as regras e todo mundo joga no campo igual, de 110 por 75 ou de 100 por 65. Então 100 por 64, tá bom? O campo é dividido ao meio por uma linha transversal, ou seja, se meu mouse aparecer aí, hoje está lento, pronto, meu mouse chegou aqui no meio. O campo é um retângulo dividido por uma linha transversal ao meio. No centro, da qual o desenho, tem uma circunferência de 9 metros por 15, de onde se dá o início da partida.
na saída da partida. No início de cada tempo de jogo ou sempre após marcar o gol, é iniciado lá no meio de campo. Falar sobre as traves ou balizas, são formadas por duas traves verticais, cujas faces internas estão separadas por 7 metros e 72, ou seja, uma trave tem 7 metros e 32 de, de comprimento, tá certo? E unidas por uma travessão de 2,44 de altura. As traves ou travessões são no mínimo de 12 metros e centímetros de espessura, ou seja, têm a grossura de 12 metros, 12 centímetros de espessura, sustentadas por uma rede. A rede é opcional, tá, pessoal? Se você for jogar um futebolzinho, tiver uma rede aí, mas em campeonatos padrões, qualquer campeonato tem que ter rede, tá? A área à frente das traves. Em frente às balizas, há duas áreas. A pequena, ou seja, a área do goleiro, mede 5,5 metros das traves, para os lados e para a frente, e serve para a cobrança do tiro de meta. A cada bola saída que o adversário chuta na linha de fundo, o goleiro cobra um tiro de meta dentro dessa área. Sempre que a bola ultrapassa a linha de fundo, depois de ser tocada pelo adversário. Na grande área, cujo limite é desenhado em 16,5 metros das traves, as infrações são cometidas pelos jogadores do time defensor. São punidas com pênalti, ou seja, se o time que está defendendo cometeu uma falta no time que está atacando, ali logicamente é pênalti e tiro direto de 11 metros do gol. Fora da grande área é desenhado um arco de circunferência chamado de meia-lua, que mede ali 9,15 metros de raio do centro do ponto da cobrança de pênalti. Na verdade, esses raios não servem para nada, mas desenham lá, né? Os escanteios são cobrados nas extremidades das linhas laterais, ou seja, nos cantos do campo, onde tem ali, é demarcado por uma bandeira, tá certo? Desses vértices são cobrados os escanteios, que são nas pontas do campo, marcado por uma bandeira. Sempre que a bola é lançada pela linha de fundo, após o toque de um jogador que está na linha de defesa, é cobrado um escanteio, é marcado o escanteio, e cobrado ali nas pontas do campo, que é marcado por uma bandeira de escanteio. A bola, ela é esférica, redonda, é coberta de couro. Hoje em dia, com a evolução dos materiais, né, e das marcas, esses couros são de várias formas e de várias circunstâncias que eles tiram aí, né? Às vezes, hoje em dia, não é nem mais couro. Como tem essa questão da reciclagem, eles fazem esse couro de plástico, de garrafa PET, tira lá da floresta alguma coisa de, de, de plástico e tudo mais. Então, eles vão mudando. Não é igual, por exemplo, na minha época, quando eu tinha 11 anos, mais ou menos a idade de vocês, que era feita lá de couro de animal, a pessoa cortava, costurava e tudo mais. Hoje em dia a bola não tem nem costura mais, né? Então, é, essa questão do couro independe da marca e da evolução. A bola tem 68, de 68 a centímetro, 71 centímetros de circunferência e pesa 396, de 396 a 453 gramas. Então a bola hoje está bem mais leve. Não é igual na minha época que você chutava uma bola de capotão pesada pra caramba. Hoje vocês jogam com a bola um pouco mais leve. Proíbe-se aos jogadores usar as mãos para impulsionar a bola, a não ser o goleiro, dentro da linha da grande área, ou qualquer outro atleta na cobrança do arremesso lateral. Então só pega a bola com as mãos quem vai cobrar o arremesso lateral ou os goleiros. Tá bom? Arbitragem, o árbitro, né, no caso o árbitro. A única autoridade reconhecida durante a partida é o árbitro, que recebe auxílio de dois juízes da linha, que ficam nas linhas laterais, são os bandeirinhas. A ele cabe a vistoria do gramado aliás, ao árbitro cabe a vistoria geral do evento. O árbitro tem a responsabilidade de observar como está o estádio, as torcidas, o gramado, as traves. Se tiver alguma coisa que não esteja de acordo para que aconteça a segurança daquele jogo, o árbitro pode cancelar a partida. O árbitro ele olha se tem ambulância, ele olha se as equipes estão uniformizadas, com camisa, calção e meião, ele olha se a bola está adequada, se o cronômetro da partida está adequado, se as torcidas não vão trazer nenhum incômodo para os jogadores, que são um grande
atores daquele espetáculo. Então, o árbitro ele olha tudo o que acontece durante a partida. Os juízes de linha assinalam quando a bola sai de jogo e se deve ser cobrado escanteio, falta, tiro de meta, lateral. Então, ele toma de conta de toda a organização do jogo, mas também a lei do jogo em si. Então, a responsabilidade dentro da arbitragem é muito grande. Por isso que a gente precisa respeitar o árbitro. A arbitragem, no caso é trio, né, quarteto de arbitragem, ele tem total responsabilidade sobre tudo, né? Impedimento. Será considerado impedimento o jogador que, ao receber um lançamento de um companheiro do campo de ataque, seja mais próximo da linha de fundo que o penúltimo jogador adversário. Ou seja, impedimento é aquele que está lá na banheira, né? Digamos assim, entre aspas, uma palavra mais grosseira. É que quando você está atacando, é aquele jogador, o jogador que está em impedimento é aquele jogador que recebe a bola sozinho, só ele e o goleiro, sem ter nenhum jogador por perto. Então ele tem que estar na mesma linha do último jogador de defesa ou está atrás do jogador de defesa. Se ele estiver à frente do jogador de defesa que antecede o goleiro, ele está impedido. Bola fora de jogo. Considera-se que a bola está fora de jogo quando ela atravessa inteiramente as linhas laterais ou de fundo, quando se marca um gol ou quando o juiz interrompe a partida por qualquer motivo. Que aí, no caso, dá uma parada no jogo. A reposição de bola pode ser feita por meio de tiro livre, após uma infração, arremesso lateral, tiro de meta, escanteio ou bola ao chão. As infrações mais comuns no futebol, é lógico, pessoal, que aqui as regras eu estou falando as regras bem mais. Estou aqui, tem várias e várias regras, eu estou usando aqui apenas as principais, tá? São punidas com um tiro livre direto às faltas contra o adversário e o toque na mão ou no braço na bola. O tiro livre indireto é cobrado após a obstrução de jogadas que o juiz considere perigosas ou no trato ilícito sobre o jogador. Ou seja, qualquer coisa, qualquer falta que venha assim a ser um lance que possa vir possivelmente agredir um jogador, ou num lance que o goleiro vai sair e é atingido, obstrução é falta. O jogador que reincide em faltas violentas comete indisciplina ou desrespeito, e ele é expulso do jogo. Tá? Não pode haver desrespeito dentro do jogo e muito menos indisciplina. Nas cobranças de falta, nenhum jogador adversário pode estar a menos de 9,15 m da bola. Então tem que ser feita uma circunferência de 9,15 m para que o jogador adversário cobre essa falta. Que somente entrará em jogo depois de percorrer uma distância igual à circunferência. Então vamos lá, pessoal. Ufa, pronto. Falei tudo sobre futebol, a gente falou sobre história, a gente falou sobre a chegada ao Brasil, regras, fundamentos e Copa do Mundo. Agora eu quero que vocês façam as atividades para mim relacionadas a essa aula de hoje. Lembrando, pessoal, eu queria que vocês fizessem essas atividades no caderno, tirassem a foto e mandassem para mim no meu contato de WhatsApp, no PV. Ficaria melhor para mim, porque o Google Sala de Aula está dando um probleminha lá nos envios, tá? Consta lá que vocês não enviaram, tá certo? Então, tira a foto e manda aqui no meu WhatsApp, tá bom? Primeira pergunta, vamos lá. Em que país tivemos o primeiro torneio oficial de futebol? Só voltar o vídeo, vai lá no país lá e vê. Foi em 1871. Ficou mais fácil agora, né? Então, vai lá. Em que país tivemos o primeiro torneio de futebol? Pergunta número 1. Pergunta número 2. Em que ano o futebol chegou ao Brasil? E quem trouxe o futebol para o nosso país? Quero lembrar que chegou lá em São Paulo, tá? Vai lá em São Paulo lá e pega o nome do rapaz e o ano que chegou, tá certo? Número 3. Em que ano aconteceu a primeira Copa do Mundo de futebol? E em que país foi realizado? Tá certo? Volta um pouquinho aí sobre a Copa do Mundo e pega lá. Em que ano, em que país aconteceu? Esse país que sediou foi o mesmo país que foi campeão. Só para dar uma dica. Dica quais os fundamentos do futebol. Você vai voltar aqui. A gente falou agora há pouco. Você vai voltar em fundamentos e vai pegar lá todos os fundamentos do futebol e vai anotar aí, tá bom? Número 5, desenhe um campo de futebol com todas as suas marcações. Você vai desenhar linha lateral, linha de fundo, áreas, área do goleiro, a área, né, a frente, né, da trave, pênalti, meia-lua, tal. Você vai desenhar tudo. Desenha um campo de futebol e desenha todas as demarcações, tá bom?
Qualquer dúvida pode entrar em contato, eu estou aqui à disposição. Lembrando, eu quero que vocês enviem essa atividade aqui no meu contato do WhatsApp, né, porque fica mais fácil para mim. Lá no Google Sala de Aula está dando problema. Tem gente que está postando e não está ficando em anexo. Então fica difícil de eu corrigir, tá bom? Tem alguns que estão fazendo isso. Envie aqui no meu contato de WhatsApp. Qualquer dúvida, pode entrar em contato, que eu estou aqui à disposição. Eu não vou enviar links, porque pelo link está dando problema, questão de memória também. Então está dando um probleminha lá. A memória do celular já estou organizando aqui, já para receber essas atividades de vocês, tá bom? No mais, qualquer dúvida, pode entrar em contato, eu estou aqui à disposição, tirar as dúvidas de vocês. E, no mais, um abraço forte para todo mundo. Muitíssimo obrigado pela aula de hoje. A aula de hoje foi extensa. As aulas do mês de setembro serão todas extensas, serão todas grandes, né? Vai falar sobre história do futebol, futsal, enfim. E aí, pessoal, qualquer dúvida pode entrar em contato, tá bom? Estou aqui à disposição sempre, beleza? Valeu, pessoal. Muitíssimo obrigado pela aula de hoje. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, entra em contato, que eu estou aqui, beleza? E até mais, pessoal. Valeu.